Olá, jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre tudo que sobe tem que descer. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. O lance é o seguinte, tudo que sobe tem que descer, né? Não é exatamente esse o tema, porque a ideia é a seguinte, o que é que faz a gente permanecer no ar? Permanecer sustentado no ar? Né? E essa era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei o curso. Eu tenho certeza que muitos leigos têm essa dúvida, o pessoal que entra aqui no canal para saber sobre parapente tem essa dúvida, e até, pasmem, pessoas que já voam, também algumas delas já ainda não se ligaram nisso, principalmente o pessoal que está começando agora, que está fazendo os preguinhos, ainda não entenderam esse mecanismo, como é que a gente consegue se sustentar no ar. Né? Que magia é essa que mantém a gente suspenso no ar? Né? Então vamos desvendar isso aqui de uma vez por todas, tanto para quem está começando agora como para quem nunca teve contato com o parapente. É simples, são duas as formas que a gente consegue sustentação, apenas duas. Né? Uma delas é o voo orográfico, o voo orográfico, que a gente usa a sustentação, a pressão do vento, né, da atmosfera, do ar atmosférico, que se choca contra um relevo. A hora que ele se choca contra o relevo, tem um estrangulamento e aqui forma uma pressão. Né, uma pressão que dá para a gente se sustentar nela, né, que a gente chama de voo de lift. Então quando você ouvir o termo assim, voo de lift, é esse tipo de voo, o voo orográfico, que usa o ar atmosférico, que vem e é estrangulado contra um relevo. Então, via de regra, se você está voando num lugar onde não tem relevo nas suas costas, você só vai descer. O parapente desce 1 metro por segundo. Ele plana. Ele tem uma razão de planeio, que é 1 metro para baixo, para 8,5, 9, 10, 11 para frente. Depende, isso daí vai depender, tá? O quanto ele vai para frente vai depender da classe da vela, se tem vento caudal, se tem vento contra, uma infinidade de coisas. Mas ele desce 1 metro por segundo sempre, a gente está sempre descendo, né? A gente só está subindo se a gente tem esse primeiro fator, que é essa pressão que é causada pelo estrangulamento do ar contra um obstáculo. Então muita gente vai para o pouso, por exemplo, começa a fazer a aproximação e fala, nossa, eu afundei tudo aqui. Não é que afundou tudo, aonde você está não tem obstáculo atrás de você, não tem essa pressão. Então quando você coloca contra o vento, você só desce, e desce bem, porque não tem nada que possa causar essa pressão, né? Muitas vezes a gente está voando na montanha, você está fazendo uma aproximação, um 8 ali, você tem uma sustentação, porque tem um lugar onde realmente você fica sustentado, você não desce de jeito nenhum e às vezes até sobe, e tem lugar onde você experimenta um pouco de sustentação, não é o suficiente para te manter no ar, mas você fica um pouco sustentado, e aonde não tem o relevo, você não vai sentir nenhuma sustentação e vai só afundar. Eu vou tentar fazer com o braço aqui, eu devia desenhar isso, mas de qualquer forma, supondo que aqui seja a montanha, a pressão do lift, o vento vindo aqui, é mais ou menos nessa posição aqui, tá? Como se fosse esse círculo aqui. Ela fica melhor aqui a 45 graus da encosta, do topo da encosta. Quando o vento está mais forte, você pode se manter mais para fora da montanha. Quando o vento está mais fraco, você fica um pouco mais perto da montanha, da encosta. Compensa ficar chutando macaco ali, raspando nas árvores? Não compensa, tá? Se tiver muito fraco, não tiver sustentado, vai para o pouso que é melhor. Bom, essa é uma das formas que a gente pode se manter suspenso no ar. Então, por isso é que você vai ver na frente de uma montanha, por exemplo, vários parapentes fazendo zigue-zague. Isso eu estou falando para as pessoas que são leigas. Tá? Você vai ver parapente indo para lá, para cá, para lá, para cá. Você fala, mas por que esses caras ficam só voando ali naquele lugar? Porque naquele lugar a gente tem sustentação. Saiu daquele lugar, a gente só vai descer 1 metro por segundo, por exemplo. Certo? Então, essa é uma das formas que a gente se mantém no ar. Qual que é a segunda forma que a gente consegue se manter no ar
e muitas vezes subir, alcançar grandes altitudes. É usando o ar quente que sai ali do chão e que vai para a atmosfera, que vai formar as nuvens, que a gente chama de voo termal, tá? Então o que acontece? O Sol tem raios UVA, UVB e tal, ele pega no chão, esquenta o chão reflete esse calor para uma porção de ar que está em cima dele. Esse ar tem uma diferença, esse ar quente tem uma diferença com o ar da atmosfera em si, de pelo menos 2 graus. Ele vai se desprender como se fosse um balão de ar quente, vai subir, a gente vai usar esse ar, a gente vai entrar nesse ar quente e vai escalar essa bolha ou essa coluna de ar até lá em cima, ou pelo menos se manter nela. Acontece de você ficar pulando de uma coluna de ar quente para outra? Acontece de você estar no lift, aquele voo que eu te falei, e ter umas colunas de ar quente passando e você se sustentando nela? Acontece. E é isso que vai manter a gente no ar durante esse tempo, durante o voo. E aí vem, né, a gente retoma ali o começo falando que tudo que sobe tem que descer, né? A gravidade puxa a gente para baixo o tempo inteiro. E se a gente não está em nenhum desses locais que dá sustentação, que é, no caso, a área de lift, ou se não, um lugar onde tem essa atividade termal, a gente apenas desce, né? Então é importante a gente ter na cabeça que são essas as formas que a gente tem para se manter no ar. Muita gente começa a voar e não entende, fala, pô, mas eu não entendo por que eu preguei, eu não entendo por que eu estava aqui no lift, mas eu escapei, eu não consegui me sustentar. Eu usei o termo, eu escapei. É exatamente isso. Se você tiver, supondo que aqui é a montanha, face da montanha, tá? Aí o vento está vindo aqui e você está fazendo o lift aqui, né? Aquele 8. Se você se afasta um pouco da montanha, muitas vezes você escapa dessa onda de pressão que te sustenta, né? Você sabe que nas curvas você perde mais altura. Quando você faz curva realmente, você entra de faca com o parapente. Então, curvas fortes nas esquinas aqui do lift provavelmente vão fazer você perder mais do que 1 metro por segundo. E se não tiver uma força de lift ali, né, de pressão do ar contra o obstáculo para te manter, você vai acabar escapando desse lift e vai acabar indo para o pouso. Mesma coisa se você não encontrar atividade termal, né, nos locais ali onde você está voando, ou durante um cross, ou em qualquer lugar. Se você não encontra as atividades termais, você vai estar só entrando em área que a gente chama de descendente. Por que é descendente? Porque se uma porção de ar sobe, né, não existe um vácuo aqui embaixo. Se ela sobe, tem que algum ar tomar conta daquele lugar onde aquela porção de ar subiu. Então, do mesmo jeito que tem ar subindo, tem ar descendo em volta daquilo para tomar aquele lugar ali embaixo. Então, em volta da onde tem ar subindo, tem ar descendo. E você vai experimentar descendentes maiores do que 1 metro por segundo. Se você estivesse num ar completamente estável, seria 1 metro por segundo. Mas você voando, você vai experimentar menos 1, menos 2, menos 3 metros por segundo. Depois você vai experimentar ascensões de 1, de 2, de 3, de 4. E você vai estar voando nesse ar instável, onde você tem descendentes e ascendentes, né? Então é assim, a gente não para no ar por causa de mágica, a gente se mantém no ar por causa desses fatores. E uma coisa importante a ser dita é que você que está no começo, você que começou a voar agora, o importante é que você consiga identificar e consiga permanecer no ar o maior tempo possível, né? Você começou a voar termal, às vezes é chacoalhado, é tenso, tal. Você bate na primeira termal, seu instrutor coloca você nela, você já quer logo sair porque se assusta, tal. Calma, termal balança, tá? Vai ter movimento de pitch. Se você tá com uma vela que é iniciante, ela tolera um certo erro, uma certa falta de comando.
Seu instrutor vai estar colocando você numa condição ideal, não vai colocar na condição mais pauleira possível. Então vá com calma. E outra, tente permanecer. Toda vez que você decolar, briga para ficar no ar, porque para descer é fácil, teoricamente. Vai ter dia que não vai ser tão fácil, mas isso daí é um assunto para mais para frente. E vai ter dia que você vai ter que ficar brigando no ar para ficar no ar, né? E essa é a maior briga, a gente permanecer. Quanto mais tempo você permanecer no ar, teoricamente num cross você faz mais quilometragens. Quanto mais tempo você fica no ar, mais divertido é o voo, concorda? Então, quando você decola, procure sempre estar no local onde realmente pode acontecer atividade termal e aonde pode acontecer o lift. E aí a magia do negócio, da questão da alta pressão e da baixa pressão. No topo das montanhas, a pressão é menor do que no vale, né? Então, tende a descolar as termais no topo do relevo. Então, além de você ter o ar atmosférico que vem e bate e forma o lift, você vai ter também gatilhos termais exatamente aonde são os topos das montanhas, as encostas e topos, né? Num dia de vento mais forte, vai quebrar essas termais, vai vir um ar mais turbulento. Mas em dias clássicos, né, com atividade termal boa e com um vento apropriado, além de você experimentar um pouco de lift, você vai experimentar também ascensão termal na encosta da montanha. Então, por isso que às vezes é interessante você estar nessa região, você se manter nessa região da encosta, nem em cima, nem para trás, né? 45 graus aqui na frente, um pouco na frente, né? Então, se você quer permanecer, uma dica assim, né? Você que está começando, quem já manja, vai buscar termal lá fora, volta, faz, acontece, vê o ciclo termal acontecendo. Mas para quem está começando agora, se mantenha no lift a 45 graus aqui e experimentando também as termais que vão estourando e passando por aí. E quando você experimentar uma termal, trabalhe em 8 nela, mais fechadinho nela. Se você tiver relevo atrás, com certeza em 8, né? Não faça 360 de cara com o relevo, porque é perigoso, né? Por causa da deriva, você pode se chocar com o relevo. Então você trabalha em S na frente do relevo, né? Até você ganhar uma certa altura e conseguir fazer os 360, né? Uma volta completa. Né? Tenha certeza que você não vai para trás do relevo na área de rotor, que você não vai escapar da termal e ficar na área de relevo. Então, escala ela, deriva um pouquinho com ela, tira para frente. Vem de novo aqui na região dos 45 graus, fica aqui no lift esperando, bateu outro ciclo, 8, enrosca, volta. Essa é uma dica para você ir pegando essa coisa de ficar no ar, de ficar sustentado. E não se conforma sempre assim, estou numa região, estou perdendo. Olha sempre para o outro lado da cordilheira, explora essa cordilheira de um lado para o outro, explora os vales que tem na sua frente, aonde está tendo atividade termal. Fica sempre de olho em urubu, em poeira, fumaça, laguinho ficando tremulando, né? Tudo isso pode indicar que tem termal. Tem vários vídeos falando sobre termal aí. Hoje era uma coisa muito mais simples aí, sobre exatamente o que mantém a gente no ar, né? E tudo que sobe tem que descer. Em algum momento, se você escapar dessas forças, você vai acabar descendo, né? Você vai acabar indo para o pouso. E é normal, e faz parte do voo, é isso, é decolar e pousar, né? Ninguém vai ficar eternamente pendurado lá, tá certo? Lembra que é muito mais difícil você ficar lá em cima do que você descer. Tem dias que, por situações complexas aí, que pode ser que você experimente só subida e talvez seja um dia perigoso, tá? Mas isso a gente trata em outro vídeo. Beleza? Se tem alguma dica para alguém se sustentar mais no ar, deixa aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova, tá bom?
Comprando na loja você ajuda o canal. Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!